Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Dois homens dividiram entre si os 4 troféus de Grand Slam de 2024. Mas a temporada masculina termina com um domínio numérico e técnico muito amplo do italiano Jannik Sinner. Ele repete Roger Federer e Novak Djokovic como os raros tenistas que conquistaram durante uma temporada 2 Slam, 3 Masters e também o Finals, tudo no mesmo calendário. E ainda vai mais longe, hein? Se igualou a Ivan Lendl 38 anos atrás por ter vencido o Finals sem perder um único set. O técnico e comentarista da ESPN, Silvio Bastos, acompanhou lá em Turim muito de pertinho o Finals e vai analisar aqui para a gente agora no podcast Tênis Brasil o que aconteceu no torneio e principalmente o que esse domínio do Sinner projeta para 2025. Silvio Bastos, é um prazer ter você aqui no podcast Tênis Brasil. Tudo bem, Zé Newton? Prazer enorme estar participando aqui mais uma vez com você, contar um pouquinho dessa semana maravilhosa aqui dentro da Arena Inalp em Turim. E tudo isso aí que você falou, você imagina se você acrescentar ainda um título de Copa Davis nessa semana, hein? Imagina. O bi, né? Aí eu não sei o que mais vai poder ser falado de Jannik Sinner. Mas que ano impressionante. Sinner é hoje talvez um dos maiores esportistas italianos em qualquer esporte, né? Ele virou um grande ídolo da torcida, coloriu a arquibancada de cenoura, né? Como você destacou nos seus vários vídeos feitos lá. Mas me conta um pouquinho o que é que você viu do Sinner em termos técnicos, provavelmente, Silvio. Me parece que ele conseguiu dar um upgrade ao longo da temporada, melhorou a sua versatilidade, começou a sacar cada vez melhor. O saque dele hoje faz realmente diferença na partida. E tudo isso em cima daquele problema, daquela ameaça de doping, né? Que demonstra também uma cabeça muito grande. Então me dá uma analisada completa no Sinner aí. Cara, eu acho que você falou, vou tentar aprofundar tudo que você falou, porque você foi perfeito aí na colocação. O Sinner aparece, enquanto ele treinava só com o Vagnozzi, ele era um jogador consistente, sólido, que ficava ali no fundo da quadra e que tinha alguma fragilidade física. E que numa sequência de 2, 3, 4 torneios, ele acabava sentindo, não conseguindo manter, ia bem no torneio de primeira semana, na segunda não conseguia sustentar o alto nível, e ele foi melhorando fisicamente. Com a entrada do Darren Cahill, ele passou a ter mais variação, ele passou a jogar tanto de longe quanto de perto. Ele consegue, por exemplo, na final, ele optou devolver o saque lá de trás, afastado da quadra, para contra-atacar, meio esquema, meio estilo Medvedev, mas ele consegue fazer a transição de quem está longe, atrás, mas com uma bola que gira e que permite ele entrar na bola seguinte e já ser ofensivo. Ou seja, ele fica cada vez mais completo. Recentemente ele passa a ter o slice, ele começa a ter confiança e convicção para entrar com o slice e quebrar o ritmo. Ele consegue, talvez hoje, colocando o Djokovic já numa reta final, o melhor jogador que consiga fazer a transição do backhand na cruzada para a paralela. Ele consegue ficar na cruzada, ele vai empurrando, ele usa muito bem o punho da mão esquerda para girar a bola angulada para fora, como o Guga fazia muito bem, e ele depois consegue dar uma placa reta na paralela com muita destreza, com muita confiança. E para completar, acho que recentemente, talvez um mês, algumas semanas para cá, e aqui essa semana em Turim, ele começou a dar bola curta. Ele começou a ser preciso na bola curta. Eu não sei mais o que falta. Eu não sei mais o que a dupla ali do Cahill com o Vagnozzi vai inventar para ele. Mas seguramente, com a cabeça que ele tem, com a cabeça que ele provou ter, com todo esse furacão que a vida dele se tornou com a situação do doping, e ele entrou na quadra e jogou muito bem, independentemente do que vinha passando, ele deixou bem claro, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu sou inocente, e eu vou entrar na quadra e vou jogar. E aparentemente não demonstrou que nada tenha afetado a cabeça dele. Ou ele é muito forte, ou ele é muito convicto da inocência dele. Ou os dois, não sei. Mas técnica e taticamente, ele está chegando próximo da perfeição. Eu costumo dizer que dentro de uma quadra de tênis não tem perfeição, mas o Sinner está chegando perto dela. Quanto você acha que ganhar o Australian Open naquela forma com que ele venceu, né, uma final dificílima que ele foi lá, buscou o resultado, o que isso realmente pode ter significado para ele? A confiança toda, a prova de que o caminho estava certo.
O que você acha se é que você acha que isso realmente fez alguma diferença para ele? Eu acho que cabeça de jogador de tênis, ela é uma caixinha de surpresa, né? Muita gente fala aqui no futebol que é caixinha de surpresa, mas cabeça de jogador de tênis é uma caixinha de surpresa. E é engraçado que é uma caixinha de surpresa que cada jogador tem uma caixinha diferente de surpresa do outro. Não tem caixinha parecida, né? Mas eu acredito sim que você ganhar um Grand Slam, e o primeiro da temporada da maneira como ele ganhou, isso deu a ele muita confiança do trabalho que já vinha sendo feito com o Vainose, da entrada, que era recente, um pouco recente, da entrada do Darren Cahill, que é australiano e foi ali ganhar mais um título. Ou seja, ali para mim, quando ele contrata o Darren Cahill, é a demonstração que ele estava realmente querendo algo muito grande. Darren Cahill já do lado de outros vários números 1 do mundo, Halep, Hewitt, Agassi, ou seja, ele já sabe muito bem o caminho, o que precisa ser feito, o que precisa se abrir mão para você chegar ao número 1 do mundo. E quando o Sinner contrata e coloca ele no time, na minha cabeça, sem conhecer muito bem, obviamente, o Vainose, eu imaginei que pudesse haver ego, ciúme, sempre tem um pouquinho na cabeça do treinador ali. Eu estou aqui há mais tempo, eu sou italiano, o que esse australiano veio fazer aqui? E eles, olha, vou te falar, eles trabalham muito bem numa harmonia, quando cada um ali tem o que se acrescentar. Você vê tranquilamente quando eles estão na quadra, o Sinner na quadra treinando, eles estão sempre juntos, comentando, falando, inserindo cada um com o seu papel, cada um com a sua fala, cada um acrescentando da sua maneira. E eu acho que esse time ficou ainda mais perfeito. Eu não vou lembrar o nome agora, mas o preparador físico e o fisioterapeuta, que eram do Djokovic durante grande parte da carreira. Depois da situação dele com doping, ele acabou demitindo os dois ali, que trabalhavam juntos, eram uma equipe, e contrata esses dois. Um é italiano, o outro não, mas eu não vou lembrar o nome. Mas eu acho que ele virou um time perfeito. Vainose e Cahill dentro da parte técnica, tática, conhecendo ele muito bem. Acho importante o Vainose estar ali falando italiano, o Cahill falando inglês, e ter no time esses dois experientes profissionais que, de alguma maneira, acompanharam uma trajetória vitoriosa com o Djokovic, ou seja, eles sabem exatamente como funciona, sabem exatamente de que maneira trabalhar para você ter o número 1 do mundo do lado, e eles não foram demitidos por incompetência, eles foram demitidos porque o Djokovic está numa outra vibe, o Djokovic está num outro objetivo. Então eu acho que hoje o Sinner tem seguramente um time, acho que capacitado, não obviamente para levar ele ao número 1 do mundo, porque ele já está, mas para sustentar e manter. E tem uma coisa que, se você comparar, eu vejo outros jogadores, e aí você pode colocar todos eles, quando vão para a quadra treinar, eu vejo muita gente, eu acho isso exagero. O Alcaraz vai para a quadra, tem ali 5, 6, 7 pessoas. Tem irmão, tem pai, o empresário dele, o agente dele está sempre dentro da quadra. Eu não sei o que aquele cara faz, o Molina, o Albert Molina, ele está sempre dentro da quadra. Eu não sei o que ele tem que fazer dentro da quadra, porque ele não está fazendo negócio ali, ele não está vendendo marca, ele não está vendendo espaço, mas ele fica dentro da quadra, ele entra, ele anda, ele atravessa, sempre de sapato, calça, blazer. Eu não acho que quadra de tênis seja ambiente para você ter muita gente. Você tem que ter quem tem que estar, que é o fisioterapeuta, o preparador físico e o treinador, ou os dois treinadores. E ponto. Agora, eu vejo os outros todos com muita gente, com exceção do Fritz também. O Fritz viaja sempre com o Michael Russell e um físio, e está tudo certo. Mas a maioria dos outros jogadores, na hora que vão para a quadra, na hora que está no boxe e está jogando, eu vejo muita gente. Eu acho que muita gente, muita gente falando, muita gente dando opinião, muita gente dando palpite, e a conta fica cara. Você tem que pagar almoço para todo mundo, jantar para todo mundo. Não sei, não vejo essa equipe tão cheia do Alcaraz como uma coisa muito sadia, não. Mas vamos ver o que acontece. Agora, me incomoda um pouco quem não tem que estar na quadra estar na quadra. Os dois nomes que você citou é o Marco Panic e o Ulisses Baggio. São os dois que Djokovic foram para o time do Sinner. E eles têm um astral muito legal. Além de grandes profissionais, eles têm um astral. Isso é importante você ter quando você está viajando, né? Você tem um astral. Você vê, por exemplo, as imagens que passam antecedendo a entrada na quadra, aqueles bastidores ali, eles estão sempre rindo, estão sempre fazendo uma brincadeira, estão sempre levando um astral positivo. E isso é muito importante, porque é cansativo, é desgastante, é estressante. O Sinner passou por um momento muito estressante, mas ele teve esse apoio do lado de fora ali, que é sempre muito importante. Para não dizer que a temporada do Sinner foi perfeita, maravilhosa, impecável, o Silvio Bastos, ele perdeu as três que valiam pontos por ranking, porque ele acaba ganhando uma que não só valia $6 milhões, mas não valia ponto.
ele perdeu as 3 do Alcaraz. Ele perdeu no Indian Wells, que é um sintético lento, ele perdeu em Roland Garros, que é um saibro mais ou menos rápido, e perde em Pequim, que já é uma sintética mais veloz. Então, ele perdeu as 3 do Alcaraz, foram jogos duros na maioria deles. Então eu te pergunto, por que isso? Onde está ali a diferença técnica, tática ou mental entre os dois? Esse ponto, o Zverev colocou na coletiva dele, quando ele perde para o Fritz, ele colocou um ponto muito interessante. Ele foi perguntado, não vou lembrar a pergunta qual foi, mas ele foi para o outro lado e ele colocou que ele vem conversando com alguns jogadores que ele tem mais intimidade, principalmente com o Alcaraz, que é com quem ele se identifica e tem falado bastante, que como o matchup de vários jogadores é interessante. E ele coloca, por exemplo, que Zverev, prefere jogar 10 vezes contra o Alcaraz do que uma contra o Fritz, porque ele não se entende jogando contra o Fritz. E aí a pessoa que fez a pergunta, mesmo, né? Mas você não acha que você não devia estar falando isso? Você não acha que ele já sabe? Eu não tô. O que adiantou? Ele já sabe, ele olha para o outro lado da quadra, ele sabe que aquele saque primeira bola com a direita me incomoda. Então não adianta eu estar fazendo o papel aqui de esconder, fingir. Não, ele sabe. O Fritz sabe exatamente como me incomodar. E da mesma forma o Alcaraz sabe que eu gosto de jogar com ele. E eu acho que esse ponto é o inverso. Eu acho que eu acho que o Sinner não gosta da maneira como o Alcaraz. O ponto é, para o Alcaraz ser efetivo e realmente incomodar, ele tem que fazer aquilo no nível muito alto. E nessas 3 situações ele jogou no nível muito alto. Eu não sei se num dia mais ou menos, do jeito que está hoje a convicção e a confiança do Sinner, eu não sei o que aconteceria. Seria maravilhoso a gente ter visto esse confronto aqui. A quadra estava um pouco lenta, não sei a quem favoreceria, mas eu acho que teria sido muito legal. Quem sabe na semana aqui de Málaga não vai acontecer. Aliás, eu diria que o jogo do Alcaraz e do Sinner lá na final de Pequim foi o melhor jogo do ano, na minha modestíssima opinião. Mas eu quero aproveitar o embalo e te perguntar o que aconteceu com o Alcaraz, que obviamente decepcionou aí em Turim. Provavelmente aquela questão da gripe, do resfriado do primeiro jogo tenha influenciado por perder do Ruud, que para mim foi uma enorme surpresa, não esperava isso. Até porque o Ruud vinha de uma sequência absurda de resultados ruins, né, resultados em que não estava produzindo nada. E o Alcaraz acabou tendo uma chance ali e foi dominado pelo Zverev quando ele podia conquistar a vaga. Como é que você viu o Alcaraz, hein? Conversando no dia da derrota do Alcaraz para o Ruud, antes da coletiva, ele demorou muito para chegar na coletiva, eu acabei conversando um pouco com o Correia, que estava ali. E ele não quis muito abrir, não quis muito falar, ficou escorregando para um lado para o outro, mas ele claramente deixou que o Alcaraz estava muito congestionado, que ele estava respirando pela boca, que ele estava com as vias nasais aqui muito congestionadas e que isso afeta diretamente a maneira dele jogar, claro. Que tem muita correria. E ele, obviamente, com hoje o relógio sendo disparado automaticamente, você acaba um ponto com trocas de bola com o Ruud, que ele fica, e ele tem 25 segundos. E em 25 segundos ele tem que estar pronto. E, invariavelmente, depois de 4 trocas de um ponto, ele não estava pronto para jogar o ponto seguinte. Isso ficou muito claro. Ele não conseguia jogar 2 pontos seguidos de maneira efetiva. E, do outro lado, tinha o Ruud, que sabia tudo isso. E que, obviamente, colocou isso para acontecer. Fazia longas trocas, com bolas altas girando, sem a menor intenção de definir nada. Queria fazer ele se mexer para um lado para o outro. E depois de um ponto longo, com no mínimo 3, 4 bolas, ele jogava rapidamente o ponto seguinte para não deixar o Alcaraz se recuperar. Isso deu muito certo. Sinceramente, acho que se o jogo seguinte não fosse o Rublev, acho que o Alcaraz não teria jogado. Porque para ele, e aí agora palavras dele, essa semana aqui de Málaga, a Copa Davis, para ele é a semana mais importante do ano. Não só por representar a Espanha, não só por ele ter uma chance de ter um título representando o país, já que ele não teve o título da Olimpíada, que para ele seria importante, ele quer ter um título jogando pela Espanha, por equipe, seja ele qual for, ou uma medalha, e para ele entregar esse título, não só para a Espanha, mas para o Nadal, na despedida dele, para ele é importantíssimo. Então, ele gostaria muito de estar nessa semana em Málaga totalmente 100%. Se ele tivesse um outro jogo, talvez mais complicado, se a rodada fosse invertida e fosse Zverev no jogo seguinte, eu acho que ele teria vindo embora para Málaga e entraria o Dimitrov para jogar. Como era o Rublev, ele ficou,
e ele sabia que jogando com o Rublev ele tinha uma chance boa, depois teria mais um dia de folga, e aí com o Zverev jogou, principalmente o Zverev sacou muito, não deixou ele entrar nos pontos, não deixou ele jogar da maneira como gosta, e aí a vantagem. E o outro ponto, né? O Zverev gosta de jogar da maneira como o Alcaraz, que fica ali atrás atacando, e ele falou que ele se sente muito bem. Ele prefere, ele no comparativo, jogar 10 vezes com o Alcaraz do que uma vez com o Fritz. Então eu acho que foi um acúmulo de situações, né? A maneira como o Ruud jogou, que deixou ele no pior dia, da pior maneira, ele acaba jogando melhor, e na sequência, quando pega o Zverev, talvez ali uma das melhores partidas do Zverev no torneio, talvez não, seguramente, a melhor partida do Zverev no torneio. Sacou muito bem, mexeu-lhe de um lado para o outro, não deu chance ele de se recuperar, e acho que também ali, já não valendo muita coisa, o Alcaraz queria era mais vir embora para cá e tá aqui em Málaga treinando junto com o time. Hoje ele fez um treino, pelo menos por vídeo, eu não estava aqui, mas ele fez um treino por vídeo hoje maravilhoso com o Nadal. Então ele quer, de alguma maneira, ter um título em 2024 para o país, para o time, para a equipe, e dar de presente. Quer dizer, dar de presente é a maneira de dizer, né? Porque não vai ser ele sozinho, mas que o Nadal saia presenteado com um título para despedir e encerrar a carreira aqui em 2024. Você não acha que aquela derrota olímpica para o Djokovic mexeu muito com a cabeça do Alcaraz? Tem derrotas, eles adoram falar essa frase, né? Tem derrotas que machucam mais. Eu acho que sim. E principalmente pela fala dele agora, né? Que ele queria, de alguma maneira, no ano olímpico, dar uma vitória, dar um título para o país. Ele acha que é importante para ele, na cabeça dele, que ele é o Alcaraz, apesar de 2 títulos de Grand Slam, já terem tido outros de Grand Slams, mas ele acha importante um título por equipe, mesmo que a medalha olímpica não seja por equipe, mas está representando o país, tem lá o pódio, tem a medalha, tem o agasalho, que você vai lá e canta o hino, e ele, por alguma maneira, por patriotismo, seja lá qual for o motivo, ele quer ter isso e gostaria de, nesse ano olímpico, são 2 oportunidades, né? A da Olimpíada ele perdeu, essa semana agora aqui é a última chance que ele tem, e ele, como ele mesmo disse, é a última chance que ele tem no ano, e, de alguma maneira, dá para o Nadal aquilo que ele acha que o Nadal realmente merece, né? Então ele queria participar, né, desse prêmio para o Nadal, de estar junto ali no final, de passar ganhando da Holanda na primeira rodada, depois da sequência, e como ele falou, quem sabe ter pelo menos ali uma chance de jogar uma dupla com o Nadal, que eu acho que para ele seria maravilhoso. Falando um pouquinho do Zverev, Silvio, eu vejo o Zverev um tenista, terminou o ano como número 2 do mundo, uma certa surpresa para quem não ganha nenhum Grand Slam, você terminar como número 2 do mundo, claro, ele teve na final de Roland Garros, mas não ganhou, e ele acaba superando o Alcaraz, tem 2 Slam, né, que tem 4.000 pontos só em 2 campeonatos. Mas eu acho que o Zverev foi muito constante na temporada, e o que eu mais até gostei foi que eu vi progressos nele. Definitivamente, o forehand dele deixou de ser um problema grave como era antes, né? Principalmente com mas as bolas ainda mais lentas. não é uma arma. Não, ainda. Mas hoje ele consegue acelerar até a bola mais lenta, coisa que ele tinha dificuldade de fazer. E começou a jogar muito bem na rede. Não vai tanto quanto poderia, por exemplo, mas o tanto que ele treinou com o Misha Zverev, com o Marcelo Melo, parece que finalmente está surtindo efeito. E essa pergunta foi legal, porque ele foi perguntado, você um dia disse que quando você volear como seu irmão Misha, você chega número 1 do mundo. E aí ele perguntou, e aí? E aí que eu não voleio com ele ainda, né? Eu sou 2? Foi a resposta dele. A hora que eu chegar em 1, você vai saber com certeza que eu já voleio como o Misha. Mas são características diferentes, totalmente diferentes. Ele vinha para cima o tempo inteiro, grande jogador de dupla, eu me esforço bastante e acho que é algo que a gente vem trabalhando bastante, mas eu não tenho ainda, como ele falou, né? Estou colocando aspas nas palavras dele, eu não tenho a convicção de vir para a rede simplesmente para fazer uma subida à rede. Eu vou para a rede quando eu tenho toda uma construção de um ponto. Quando eu mexo de um lado para o outro, quando eu consigo gerar desequilíbrio, quando eu consigo afastar o jogador, e aí eu vou para a rede para sobrar uma bola para definir. Mas eu não consigo ir para a rede ainda, não acredito que eu possa ir para a rede, como por exemplo o John McEnroe, que ia para a rede, tirava uma bola do chão, levantava uma bola no pé e fazia o segundo voleio. Tipo, a ideia, o conceito de subir da rede do Zverev é para fazer um único voleio e definir um ponto. Ele não vai para a rede para fazer um primeiro voleio e um segundo para definir. Ele não tem ainda esse recurso. E isso faz a diferença. Porque ele só vai poder chegar na rede quando ele tiver todo o trabalho do ponto de um lado para o outro, ou para o ângulo ou para a profundidade. E aí nem sempre
essa chance vai aparecer. Quando ele tiver um voleio de verdade, como o irmão tinha, ou tem ainda, talvez, ele vai poder ir para a rede até numa bola não tão complicada, vai se livrar de uma bola no pé e na segunda bola vai para o voleio de definição. Isso ele não tem ainda. Mas eu acho que, comparando, pegar o Zverev de um ano atrás, a direita deixou de ser um ponto vulnerável, não é uma arma, mas deixou de ser um ponto vulnerável, e o voleio é uma opção. O voleio é uma opção para, por exemplo, depois do saque, como ele está sacando, e isso é um outro ponto que ele falou, né? Ele está hoje pegando o saque no mesmo ponto que ele pegava. O ponto de contato do saque é exatamente o mesmo. A diferença é que o arremesso era um pouco mais alto e ele pegava no ponto de contato na descendente da bola. Hoje ele consegue pegar ela no ponto estático, mas a altura é a mesma. E esse ponto estático faz com que a bola seja tocada, o ponto de contato aconteça sem que a bola esteja na descendente. E isso você consegue gerar mais potência e velocidade. Ou seja, ele não muda a altura do ponto de contato, mas ele perde a força para baixo. E ele consegue pegar lá na hora que ela para. E aí a força para frente é maior. Eu acho que, de certa forma, pelo menos do jeito que eu vejo, Silvio, o Taylor Fritz acaba sendo talvez a surpresa, a melhor surpresa da temporada. É claro, né, com a sua final de US Open foi extremamente importante, agora a final do Finals, quer dizer, 2 torneios seguidos, mas não é só isso, eu acho que ele progrediu, né? Eu acho que a nova equipe dele transformou, deixou ele mais firme no fundo de quadra, não dependendo tanto do saque como ele tinha antes, acho até que ele sobe pouco para a rede, podia ir mais, mas eu vejo o Fritz hoje até mais tranquilo para jogar tênis quando ele não vê. Claro que não pode colocar o Djokovic na frente dele, que aí seria um problema insuperável. Mas fora o Djokovic, eu acho que o Fritz deu um passo para frente. Ele sempre sacou muito bem, está sacando melhor. Está conseguindo tirar da quadra no segundo, que era algo que ele ficava um pouco vulnerável. O segundo saque dele hoje incomoda mais. Sempre sacou muito bem o primeiro, mas o segundo deixava um pouco a desejar e permitia um pouco o contra-ataque. Agora o segundo, ele não permite o contra-ataque, a direita ele faz mais do que ele fazia e a esquerda deixou de ser um buraco. Me incomoda um pouco a falta da terminação no backhand dele, mas ele acerta. Então, quem sou eu aqui na minha insignificância para falar? Porque eu gosto muito da terminação que vai lá em cima, que você sobe o cotovelo do braço esquerdo, que você vai com a cabeça da raquete lá no ombro. Eu acho que é uma maneira de você controlar melhor a bola. Como o Sinner faz, como o Alcaraz faz, como 95% de quem tem o backhand com 2 mãos, como o Zverev faz. E o Fritz, ele não termina, ele não vai até o final. Mas hoje ele não vai até o final, mas ele acerta. Ele não vai até o final, mas ele consegue profundidade. Então, ele deixou de ter esse buraco, esse espaço ali para ser atacado no lado do backhand. À direita ele faz o que ele quer. O único ponto que eu acho que ele ainda tem ali, que é vulnerável, é quando ele na cruzada na direita tem que bater na corrida. Aí ele ainda assim, direita, que ele dá 2 passos para o lado da direita, tudo certo. A direita no meio está tudo certo. O inside out, ele faz o que ele quer, tanto para fora como para dentro. Agora, quando você obriga ele a dar mais de 4 passos, entrando, batendo na corrida, para pegar a direita para frente, essa direita não é das melhores. Mas, para você fazer isso, você vai ter que ter dominado todo ponto antes para obrigar ele a bater uma direita na corrida. E isso não é tão simples de se fazer. Então esse buraco fica pequenininho. Né? Você, para conseguir incomodar, você precisa mexer ele todo para a esquerda, e aí ele não conseguindo aprofundar a esquerda como tem conseguido, vai te permitir atacar angulando lá na direita, e aí sim ele fica vulnerável. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso. O Sinner mostrou que sabe. Vamos falar um pouquinho de bastidores. Você esteve aí presente, viu muito de perto tudo que aconteceu aí. O Finals, além de ser um excelente campeonato de tênis, coloca os 8 melhores do mundo, na verdade agora os 9, para jogar entre si, mas tem uma grande festa por trás disso para envolver o público. Você mostrou bastante isso nesses vídeos que você produziu para o Instagram e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal lá em casa, como é que você avalia, que nota você dá para os bastidores, para a festa que foi feita em Turim. Até porque Turim vai ficar mais 5 anos por aí, né? Eu ouvi dizer aqui que o... Caramba, fugiu o nome dele. Me ajuda? O presidente. O presidente da ATP? Sim. Caramba. Tá vindo o Mesadri, mas não é Mesadri. Não. Gaudenzi. André Gaudenzi anuncia na quadra. Veio o Mesadri. Eu tô com... Mesadri é da mesma geração. Medraz, mas não é presidente e jogou menos que ele. Mas o Cláudio Mesadri. Isso. E André Gaudenzi. O Gaudenzi anuncia que fica mais 5 anos. Agora, o que eu ouvi fica sim na Itália, mas a ideia é Milão, não é Turim. Tá. Não sei.
A ideia seria sair de Turim mantendo a Itália, mas isso vai ser definido um pouco mais para frente. Se for fazer um paralelo, uma comparação com a Arena O2, a estrutura da Arena O2, que sediou durante muito tempo, eu acho um pouco melhor. A montagem internamente do que se faz dentro da Arena O2, eu acho ela melhor preparada para receber um evento dessa dimensão. A maneira como ela é localizada, a parte física mesmo, de localização, o acesso para chegar, a Arena Inalp não tanto. Você precisa chegar ali, você não tem metrô, você não tem acesso a transporte coletivo, você tem que de alguma maneira estar chegando ali, enquanto que na Arena 2 você chega de várias maneiras diferentes. Agora, tem um ponto, e isso tem que ser bater palma de pé, do como a Federação Italiana aproveita esses eventos. Isso eu tinha reparado no passado em Roma, e realmente impressionante o quanto a Federação Italiana trabalha paralelamente a esses eventos para que o tênis seja difundido. Você pega aqui, por exemplo, na Arena Inalp, você não tem quadra de tênis, como no Foro Itálico. Foro Itálico, se você pegar os torneios normalmente de tênis, você tem o Kids Day, que é aquele dia que o torneio convida crianças, ou que já jogam, ou que nunca jogaram, para ter uma experiência dentro de um evento. No Foro Itálico, durante o Aberto de Roma, o torneio foi jogado em 2 semanas, em 10 dias. Eles tiveram simplesmente 2 Kids Days diários durante os 10 dias. Na parte da manhã, eram crianças de escolas públicas para ter uma primeira experiência. As crianças chegavam lá 1 hora antes da abertura dos portões, iam para a quadra, entravam, jogavam, experimentavam tênis e ficavam rodando durante todo o dia da rodada diurna as áreas externas. Não tinham acesso à quadra central, mas ficavam rodando todo o complexo, entendendo o que é um torneio de tênis. Antes da rodada noturna, 1 hora antes da rodada noturna, chegavam crianças da Federação Italiana de 10, 12, 14, que já competem, que já estão inseridas dentro da competição para poderem treinar com grandes treinadores. E aí vinha Filippo Volandri, Paulo Lorenzi, que hoje trabalham com a equipe da Copa Davis, para verem esses meninos de várias regiões da Itália, para que eles pudessem ter essa interatividade. Várias regiões diferentes, treinando em várias quadras, com os principais treinadores de olho, para poder pegar de alguma maneira e já entender o que está sendo feito. Então, se você pegar 10 dias de Kids Day com 2 sessões diárias, olha quantas crianças foram inseridas e, de alguma maneira, viveram uma experiência para o resto da vida com o tênis. Então, isso realmente é fantástico. Aqui, na Arena Inalp, eles não tinham condição de ter quadra de tênis. Então, o que eles fazem? Eles criam a Fan Fest, eles criam a Fan Zone, que é o espaço para o fã, que fica exatamente em frente. Foram colocadas tendas e eles aproveitam para divulgar todos os esportes de raquete que a Federação Italiana também trabalha. Ou seja, pickleball, paddle, beach tênis e tênis de mesa. E ali, todas as pessoas, de alguma maneira, tinham chance de entrar na quadra e ter experiência. Paralelo a isso, um palco onde, em alguns momentos, você tinha shows de música italiana, de música internacional e mesas redondas, onde vários treinadores, ex-jogadores, jogadores atuais e treinadores de juvenis estavam debatendo, falando sobre tênis. Ou seja, uma praça da alimentação onde você sentava para comer, com várias opções de comida dos 2 lados. Isso é um ponto super positivo. A comida na Itália é maravilhosa. Sim. E aí a praça da alimentação com um palco, com um telão e alto-falante para você ficar ouvindo debate sobre tênis. Discussões sobre calendário, discussões sobre a maneira de se fazer a transição, discussões sobre tratamento de lesão, condicionamento físico, o que se fazer, como o Sinner chegou onde ele chegou, como o Musetti chegou onde ele chegou, de que maneira vem sendo trabalhadas as gerações futuras. Ou seja, todo mundo que estava naquela praça da alimentação tinha acesso e ouvia e participava de tudo que está acontecendo na Federação Italiana. Então, quer dizer, eles aproveitam da melhor maneira possível uma semana de evento para difundir todo o trabalho. E aqui, nessa semana, não só tênis, mas 4 outros esportes de raquete que a Federação Italiana também está trabalhando. Então, eu acho que a maneira como eles trabalham é realmente sensacional e o resultado que eles estão tendo não é por acaso. Não é por acaso que eles têm o campeão do Finals, eles têm agora, de novo, confirmada que o Finals continua, eles têm campeão de Copa Davis, eles têm a Pauline numa ascensão maravilhosa, eles têm a dupla da Pauline com a Sara Errani jogando em altíssimo nível. Eu não sei quem ganhou hoje, mas a Itália estava na semi da Billie Jean King Cup Finals, não sei quem ganhou, jogava hoje ou vai jogar ainda, não sei se é à noite, mas a Itália estava na semifinal
a chance da Itália no masculino da Davis Cup está ali defendendo o título. Musetti jogando em alto nível, Berrettini jogando em alto nível, ou seja, a quantidade de vitórias, títulos, enfim, tudo que vem acontecendo, quantidade de torneios, Future, Challengers, Master 1000, ATP Finals, realmente é impressionante o trabalho, ou seja, todo esse resultado que a gente vê não é por acaso. Acho que também vale destacar, o Silvio, a despedida de ATP do Bernard. Na verdade não é a despedida definitiva dele, porque ele vai ainda arbitrar a Copa Davis, a final, mas ele se despediu do circuito ATP, já que o Finals é um torneio ATP, e recebeu uma belíssima homenagem, né? E a gente que é brasileiro, que acompanhou, eu principalmente acompanhei o Bernard desde o comecinho da carreira dele como árbitro, né? Ele era professor, depois virou árbitro, eu fiz os primeiros campeonatos dele ali, ele ainda era juiz de linha. Então a gente acompanhou todinha a carreira dele, uma belíssima carreira, um grande prestígio internacional, um cara extremamente respeitado, bem quisto em todo o circuito, e isso é muito admirável, principalmente para nós, somos brasileiros e gostamos tanto dele, né? E ele é tudo isso que você falou, e tem um ponto que ele é um árbitro, mas ele é muito querido, E isso, para quem está ali tomando decisões, para quem está ali, de alguma maneira, punindo, dando advertências, e ele ser querido como ele é. Ele, ano passado, eu presenciei uma cena de uma fila para tirar foto. Aqui não, porque aqui você está sempre internamente se locomovendo, então você acaba não cruzando, as pessoas acabam não se cruzando. Mas no Foro Itálico, por exemplo, você está dentro da quadra central e você vai para a Palacorda, você vai para o Grandstand, você vai para... Enfim, você tem que ir para alguma quadra, você tem que atravessar todo o pátio, você tem que ir andando. E os árbitros, assim como os jogadores. E os árbitros não andam com segurança. Os jogadores sim, mas os árbitros não. Ele não conseguia chegar em menos de 15 minutos em alguma quadra, porque ele era parado. E obviamente hoje ele casado com uma italiana, morando na Itália, falando muito bem, fluentemente italiano. Então ele é não só respeitado, mas ele é muito querido. E essa homenagem, antes do jogo, fizeram um corredor onde todos os oficiais ficaram dos dois lados, e ele atravessa, é tirado uma foto. Essa foto é moldurada e ele recebe essa foto na quadra do Gaudenzi, ali na final. E o que mais me chamou a atenção, o Sinner interrompeu o discurso dele para ele, Sinner, número 1 do mundo, campeão do ATP Finals, ou seja, a principal personagem da noite, interromper a comemoração dele para fazer uma homenagem ao Bernardes. Aquilo ali para mim foi marcante, foi forte. Durante a transmissão ali, sinceramente, foi duro segurar, eu chorei. O Bonato, por isso o Bonato que estava fazendo a narração, percebeu, ele entrou na minha fala, eu voltei de novo, e realmente como a gente, como brasileiro, e conhecendo ele, a trajetória, lembro dele fazendo linha no Transamérica, fazendo linha em Itaparica, enfim, toda a evolução, o crescimento, e hoje ver ele, uma figura, sabe, histórica para o tênis mundial, com tudo que ele fez, com tudo, finais de Grand Slam, fico só imaginando. Você imagina se ele faz o último jogo do Nadal? Aí eu não sei. Aí fecha. Logo o Nadal, né? E essa história é engraçada, né? Com tudo que aconteceu entre eles. Sim. Hoje ele super bem, totalmente na boa. Você imagina se calhar ali de coincidir, né, da última partida do Nadal, ter ele na cadeira, uma dupla, sei lá, talvez ele com o Alcaraz. Não sei se o Nadal vai jogar assim, mas seria histórico. O último jogo, a despedida do Nadal, ter ele Bernardes na cadeira. Mas é realmente incrível. Acho que para nós brasileiros, ter uma pessoa da maneira como ele é, com a postura que ele tem, com a atitude que ele tem, perceber o quanto ele é respeitado, o quanto ele é querido, e o quanto ele foi ovacionado ontem na Inalp Arena. Realmente é muito legal, foi emocionante. Como eu falei no final da transmissão, foi emocionante de alguma maneira eu ter também participado dessa história dele. Silvio Bastos, para a gente encerrar o podcast de hoje, eu queria que você me dissesse o quanto este Finals, ou quanto esta reta final de temporada, projeta 2025. Nós vamos ver aí, obviamente o Sinner está disparado no ranking, não há a menor ameaça ao número 1 dele, o que de certa forma também é uma tranquilidade a ele, mas o quanto você vê esse domínio do Sinner prevalecer, para começar já em 2025, já que a temporada de 2025 começa na quadradura, que é o grande ganha-pão dele, né? O Sinner é um jogador absoluto na quadradura. Então, como é que você vê 2025 em cima do que aconteceu? Olha, em termos de ranking, eu acho difícil que alguém
a curto prazo consiga incomodar ele no ranking. Agora, falando de torneio, falando de resultado, eu sinceramente acho que o Djokovic vai voltar em 2025 fazendo alguma coisa ali para incomodar. Eu acho que ele é muito determinado, muito focado. Ele não está ali simplesmente deixando passar o final do ano para ano que vem ver o que acontece. Eu acho que, obviamente, ele não está nem um pouco preocupado com o ranking dele, mas eu acho que ele quer sim ter mais um título de Grand Slam. Eu acho que quando ele bota algo na cabeça, eu acho que é para a gente respeitar e aguardar. Agora, em relação ao ranking, o Sinner, vejo ele dominando durante mais um bom tempo. Alcaraz, acho que essa oscilação dele, não de jogo, não da maneira como ele jogar, mas essa oscilação de atitude, de temperamento, eu acho que ele provavelmente vai usar esse final de temporada, pré-temporada, tirar ali uns dias de férias para repensar algumas atitudes, algumas ideias, para quem sabe voltar àquilo que a gente se acostumou a ver. O Alcaraz é um jogador super perigoso, que joga bem em qualquer piso, já demonstrou isso, ganhando torneios em vários pisos diferentes. Vejo o Fritz como, não vou dizer perigo, mas um cara que pode ter bons resultados. Acho que tem muita gente que pode incomodar essa manutenção de primeiro do mundo do Sinner. Zverev é outro que cada vez mais acredita, cada vez mais ele tem consciência que é possível. Acho que ele ainda precisa entender um pouco como que funciona o 5-7. Acho que ele se perde um pouquinho ali quando ele bota o pé no acelerador e aí ele esquece que ainda não acabou, né? Tem mais ainda. Eu acho que ele se perde um pouco. Não sei o fato dele ser diabético ali, o quanto isso interfere ou não, se ele precisa entender isso dentro do controle que ele tem da doença. Sinceramente não sei, não tenho o conhecimento para falar, mas acho que tanto Zverev como Alcaraz e Fritz são três nomes que podem incomodar bastante. Muita gente jogando tênis de alto nível, agora o Sinner para mim está um degrau acima. Como eu falei na transmissão, a sensação que eu tenho é que o Sinner tem uma marcha a mais no carro dele do que todos os outros. Quando está todo mundo chegando na reta de chegada, quando está todo mundo ali chegando na bandeirada, parece que todo mundo tem até a quinta marcha, ele tem uma sexta. E ele vai, pisa e o dele chega na frente. Não sei. Vamos ver. E o ponto principal está para mim na atitude e na postura dele. Ele é muito tranquilo, ele não vê problema em abrir mão de tudo que ele está abrindo, ele não vê problema em abdicar de vida, seja ela qual for, está sempre ali fazendo o que tem que ser feito e valoriza o time demais. Você vê que em toda a fala dele, ele está valorizando o time que ele tem, que é um trabalho de equipe, que ele não está sozinho, que a família é importante, que ele sabe o quanto cada um que trabalha com ele está abrindo mão, deixando família, deixando casa, deixando filho, esposa, e ele valoriza muito isso e o tempo inteiro está ali aplaudindo todo o time que ele tem. E, como eu disse, ele hoje tem um time, olha, sinceramente, o melhor time que trabalha com tênis hoje no mundo está do lado do Sinner. Vamos para encerrar, fazer uma brincadeirinha. Quem vai terminar 2025 como número 1 do mundo? Jannik Sinner. Eu sou Carlos Alcaraz. Silvio Bastos. Está marcado o podcast para o final de 2025. Valendo um almoço. Silvio Bastos, Valeu. quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Parabéns pela tua cobertura lá, por tudo que você fez durante o Finals de Turim, que você brilhantou lá, colocou muito conteúdo na internet, foi muito legal acompanhar tudo que você fez. E agora em Málaga aí, quem sabe semana que vem nós batemos mais um papo para contar aí como é que foi esta histórica Copa Davis em Málaga, que marcará a despedida de Rafael Nadal, o espetacular jogador espanhol. Amanhã começa já. Amanhã, parte da tarde, início da tarde, final da tarde, início da noite, começa o confronto Espanha e Holanda. Não imagino ser muito complicado para a Espanha, mas quem sabe ali a gente não tem algo diferente. Vamos ver, eu vou estar lá para conferir. E eu não escolhi Sankia. Vacilei, fui mirim. Sinta-se abraçado, Jorge. No esporte e nos negócios, quem tropeça nos detalhes sempre perde. Escolha Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankia, liberdade para evoluir. Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio.